Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu trago para vocês esse barradinho com canto. Ele é a versão com canto do barrado número 39 que eu já tenho aqui no canal, porém a primeira versão eu tenho apenas essa parte aqui, né? Eu não tenho a parte do canto. Então hoje eu tô trazendo aqui essa versão com canto. Se você quiser ver ele sem o canto, vou deixar o link na descrição do vídeo. Então, esse barradinho, eu fiz ele com a linha de Tex 295 e aqui utilizei uma agulha aqui de 2 milímetros. Então, geralmente nos meus tutoriais, eu utilizo a linha de Tex 295 com agulha de 1,75 milímetros. Mas essa linha aqui, ela é um pouquinho diferente, tá? Então, aqui, eu tenho um novelo da mesma cor aqui, só que esse aqui já tá um pouquinho bagunçadinho, que eu falo, né? Então, aqui você pode ver a diferença entre um e outro, tá? Essa aqui, ela é mais brilhosa e essa aqui é uma linha mais encorpada, tá? Então, eu sigo a indicação que tá na embalagem. Essa aqui pede pelo menos a agulha de 2 milímetros e essa aqui a agulha de 1,75 milímetros para essa daqui, ok? Então, aqui só para comparar com o novelo sem começar, só que de outra cor, né? Então, mais ou menos para ter uma noção de como é que é, tá? Ok? Então, isso quer dizer que você pode estar utilizando a linha que você quiser, tá? Então, aqui é um pouquinho diferente, mas seguindo a indicação da agulha, né? Você vai ter, vai conseguir trabalhar com a linha. Porém, é sempre importante que você faça o teste da linha primeiro, tá? Porque às vezes você pode querer utilizar uma linha mais fina, uma agulha bem menor, né? Geralmente tem pessoas que gostam de trabalhar com aquela linha de Tex 151, né? Que ela é bem fininha na agulha de 1,25 milímetros. Então, você tem que fazer um teste primeiro para ver como é que vai ficar, porque ele vai dar diferença no tamanho no final, né? Ou às vezes você quer trabalhar com uma linha de polipropileno, né? E também vai dar uma diferença no final também, ok? Então, é sempre importante fazer um teste da linha e da agulha primeiro para ver como é que fica o acabamento final, ok? Então, linha de Tex 295, a agulha utilizada aqui é a de 2 milímetros. Daí, para essa linha e para essa agulha, ficou aqui com 4,5 centímetros. Então, são 4 carreiras, sendo que a primeira é a do caseado e as outras demais carreiras aqui são do barrado, tá? Como eu estou utilizando essa linha, né, com essa agulha, então aqui o meu barradinho, a minha barrinha costurada, eu acabei deixando ela um pouquinho mais larga, mas é sempre importante, dependendo da linha e da agulha, que você não deixe mais ou menos, como é que eu posso explicar? Vamos supor, que nem aqui, a largura dessa barrinha costurada aqui é aproximadamente a largura da distância que eu deixo aqui entre os múltiplos do caseado. Então, isso quer dizer que se você utilizar uma linha de Tex 151 com uma agulha de 1,25 milímetros, você não vai deixar uma barrinha com essa largura aqui, né? Você vai deixar ela mais estreitinha aqui, a barrinha costurada, porque senão o canto aqui, ele pode acabar fechando na hora que você vai fazer. Então, é sempre importante prestar atenção nesse detalhe, né? Para linhas mais finas, né, deixa essa barrinha costurada mais estreitinha. Para linhas mais grossas, pode deixar, né, ela um pouquinho mais larguinha, como tá aqui. Sempre tomando como base a distância entre os dois pontos baixos alongados aqui. Se você deixa aqui uma distância de aproximadamente 1 centímetro, essa barrinha costurada você também vai deixar ela aqui com a distância aí aproximada de 1 centímetro, ok? Então, aqui vou deixar na descrição do vídeo as playlists que eu tenho do canal, e eu tenho dos barrados com canto e das aulas de crochê, tá? Esse vídeo também vai estar dividido em capítulos, então lá na descrição do vídeo eu tenho o início, o canto e o final de cada carreira com o minuto do lado. Clica no minuto, você é direcionado para a parte do vídeo que você quer ver. E também, deixa eu ver o que mais aqui. Você pode estar controlando a velocidade desse tutorial, então você pode clicar no botãozinho de configurações, você pode deixar esse vídeo mais acelerado ou mais devagar conforme a sua necessidade, tá? O botãozinho é o botãozinho da engrenagem que fica no cantinho da tela aqui do vídeo, ok? Então, vamos lá iniciar o nosso passo a passo.
Vamos então iniciar nosso tutorial falando primeiro aqui dos múltiplos do caseado. Então, os múltiplos do caseado são grupos de espaço que eu tenho aqui na base, na primeira carreira, onde serão feitas aqui as repetições dos desenhos aqui, tá? Então, aqui, se eu fosse fazer ele sem o canto, tá? Só para vocês entenderem. Então, se eu fosse fazer ele sem o canto, eu ia ver que o desenho inicia nesse quadradinho e termina nesse aqui. Então, para o primeiro desenho, eu teria 1, 2, 3, 4, 5 espaços, tá? Porque ele termina aqui. O segundo desenho, ele já começa no último quadradinho desse desenho aqui. Então, ele já começa no quinto. Então, para esse desenho, eu preciso de mais 1, 2, 3, 4. Daí, para o próximo, mais 1, 2, 3, 4. E assim vai seguindo até o final da carreira. Aqui, nós temos a parte do canto. Então, para alguns barrados, dependendo do canto aqui, essa contagem de múltiplos aqui pode mudar, tá? Não é o caso desse aqui, por quê? Porque aqui eu tenho o início aqui, né? O início, que começa da mesma forma como se eu estivesse começando ele aqui sem o canto, né? Então, nesse caso aqui, nesse barrado, não vai dar diferença, tá? Então, observe que o desenho começa aqui nesse espaço e termina nesse. Então, aqui temos 1, 2, 3, 4, 5. Daí, eu vou contando. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E lá no final vai fechar com 4, tá? Então, para esse barrado, para cada lateral separadamente, você vai contar o primeiro grupo com 5 e os demais grupos com 4, ok? Então, feita a explicação, vamos iniciar o nosso passo a passo. Vamos, então, iniciar nosso barrado. Então, vamos começar por essa lateral aqui. Então, aqui para começar. Vou furar a ponta do tecido com a agulha, laço a linha, puxo, laço a linha, fecho, um pontinho aqui para prender a linha. Daqui, primeiro, eu vou iniciar com 2 correntinhas. Vou dar distância suficiente, vou fazer um ponto baixo alongado. Então, primeiro ponto baixo alongado, bem do lado da barrinha costurada aqui. Daí, agora, eu vou fazer 4 correntinhas. Eu vou vir com a agulha na primeira correntinha, vou fazer um ponto baixo. Vou dar distância suficiente, equivalente aqui a 2 correntinhas. Faço aqui ponto baixo alongado. Daí, agora, aqui eu faço 2 correntinhas e ponto baixo alongado. Daí, de novo, eu vou fazer essa parte aqui. Então, são 4 correntinhas. Venho com a agulha na primeira correntinha, faço um ponto baixo. Dou uma distância suficiente, equivalente aqui a 2 correntinhas. Faço ponto baixo alongado. Daí, de novo, 2 correntinhas. E vou fazer um ponto baixo alongado. Sempre cuidando, né? Para não abrir demais e nem fechar demais. Então, é apenas a distância aqui de 2 correntinhas. Venho aqui e faço ponto baixo alongado. Então, aqui eu tenho um primeiro grupo, né? Então, aqui eu prendi a linha aqui no cantinho do tecido e fiz 2 correntinhas e ponto baixo alongado. Dei 4 correntinhas, voltei com a agulha na primeira correntinha, fiz ponto baixo, dei ponto baixo alongado. 2 correntinhas, ponto baixo alongado. De novo, 4 correntinhas, volto com a agulha na primeira correntinha, faço um ponto baixo. Daí, ponto baixo alongado, 2 correntinhas e ponto baixo alongado. Então, aqui, eu vou seguindo essa sequência até o final. Daí, para os múltiplos, é o primeiro grupo com 5, e demais grupos com 4 espaços. Então, aqui temos 1, 2, 3, 4, 5. Primeiro grupo com 5 espaços. Então, agora eu vou seguindo de 4 em 4 até o final e já retorno para fazer a conferência desses múltiplos e iniciar a lateral seguinte, ok? Final aqui da lateral da primeira carreira, aqui do caseado. Então, aqui tenho ponto baixo alongado, 2 correntes, ponto baixo alongado. Vamos terminar essa parte aqui, fazer a conferência dos múltiplos, essa primeira lateral, e iniciar a lateral seguinte. Então, aqui tenho ponto baixo alongado. Então, agora aqui, faço 4 correntinhas. Venho com a agulha na primeira correntinha, faço um ponto baixo. Dou uma distância suficiente aqui, faço ponto baixo alongado.
Esse último ponto baixo alongado vai ser feito bem do lado aqui da barrinha costurada. Daqui agora eu faço duas correntinhas, venho na ponta do tecido, furo o tecido com agulha e faço aqui um pontinho baixo. Então, finalizamos aqui a lateral da primeira carreira. Então, antes de passar para a lateral seguinte, vamos fazer a conferência dos múltiplos. Então, aqui, para cada lateral separadamente, é o primeiro grupo com 5 e os demais grupos com 4. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Primeiro grupo aqui com 5 espaços. Agora, eu vou contando de 4 em 4. Então, aqui temos 4, 4, 4, 4, 4, 4 e 4. Fechou. Vamos supor aqui que não tenha fechado. Então, vamos supor aqui que em vez de fechar com 4, tenha fechado com 3. Então, faltou um espaço. Daí, então, o que faz? Tem que desmanchar um pouco. Ver onde pode juntar mais aqui, onde temos espaços maiores aqui entre os pontos baixos alongados, né? Daí juntar um pouquinho mais para fazer o espaço que tá faltando. Agora, vamos supor que tenha fechado com 4 e sobrou aqui para mais um espaço, que tenha sobrado um espaço aqui. Aí também você vai ter que ver onde você pode afastar mais aqui os pontos baixos alongados, ver onde tá muito próximo, afasta um pouquinho mais, para poder tirar o espaço que tá sobrando aqui. Todo barrado vai dar certo de fazer isso aqui? Não, tá? A resposta é não. Tem barrados que às vezes a gente tenta fazer o caseado e não acerta. Então, é sempre bom, né, você ter mais ou menos uma noção de medida ali do tecido, né? Faz um teste primeiro, vê quanto que dá mais ou menos o tecido ali para você saber o quanto você tem que aumentar. Ou às vezes nós temos que ter mais algum outro modelo de barrado que acerte aquele caseado, tá? Então, já cheguei eu já cheguei a fazer barrados em que eu ia tentar acertar o caseado, eu não conseguia, eu tinha que trocar o barrado porque não tinha jeito, tá? Tinha que trocar o modelo porque não tinha jeito. E até para fazer os tutoriais aqui, eu trabalho com 3 modelos aqui, 3 tamanhos de tecido diferentes, de 3 a 4 tamanhos diferentes, para poder acertar os múltiplos, tá? Quantas casinhas, quantos espaços vai para cada lateral? Vai depender muito do tamanho do tecido, tá? O que importa no final é você fechar os múltiplos como é pedido no tutorial, ok? Então, aqui, fechou certinho. Então, primeiro grupo com 5, os demais grupos com 4. Então, agora eu posso iniciar a lateral seguinte. Então, fechou essa lateral, bateu certinho, né? Bateu a quantidade certinha dos múltiplos aqui. Então, agora posso iniciar a lateral seguinte. Então, aqui também, eu vou iniciar, então, com 2 correntinhas. Vou dar um espaço suficiente. Então, aqui o primeiro ponto baixo alongado dessa lateral é no mesmo que eu fiz esse aqui. Então, vem aqui, fecho ponto baixo alongado. Então, aqui vai formar um quadradinho aqui no canto. Eu sigo fazendo, então, agora 4 correntinhas. Venho com a agulha na primeira correntinha, fecho um ponto baixo. Dou uma distância suficiente, faço ponto baixo alongado. E agora, aqui eu faço 2 correntinhas. Dou uma distância suficiente, faço ponto baixo alongado. E agora eu faço 4 correntinhas. Agulha na primeira correntinha, faço um ponto baixo. Dou uma distância suficiente, faço ponto baixo alongado. Daí, as 2 correntinhas e ponto baixo alongado. Então, aqui para essa lateral, tem o meu primeiro grupo com 5 espaços. Então, agora eu vou contando de 4 em 4 até o final. Chegou no final, faz a conferência dos múltiplos para essa lateral, fechou, daí segue para a lateral seguinte, ok? Então, agora eu vou seguindo até o final e já retorno. Chegando, então, agora aqui no final da primeira carreira. Então, aqui por último, tinha feito aqui ponto baixo alongado, 2 correntes, ponto baixo alongado. Então, agora vamos terminar aqui e fazer essa conferência geral dos múltiplos, tá? Então, depois do ponto baixo alongado aqui, então, eu faço aqui, então, 4 correntinhas. Volto com a agulha na primeira correntinha, faço ponto baixo. Daí, o último ponto baixo alongado vai ser no mesmo local que eu fiz esse aqui. Então, furo o tecido aqui, laço a linha, puxo, laço a linha, fecho um pontinho baixo alongado. Daí, eu faço aqui 2 correntinhas, venho na ponta do tecido aqui e faço um pontinho baixo, finalizando aqui essa carreira. Então, no final aqui, terminou
com 2 correntinhas e um ponto baixo, tá? Então, agora vamos fazer a conferência geral dos múltiplos, tá? Então, aqui é uma conferência geral só para não ficar dúvidas com relação aos múltiplos do caseado, porque, como eu já falei, sempre que você terminar uma lateral, confere os múltiplos primeiro para depois seguir para a lateral seguinte, tá? Não deixa para conferir tudo no final, tá? Porque se você não fecha, aí você tem que desmanchar uma boa parte do caseado, tá? E o caseado já é uma coisa que demora para fazer, então a gente sempre faz uma lateral primeiro, confere para ver se deu certo, para daí seguir para a lateral seguinte, ok? Então, aqui para esse barrado, para cada lateral separadamente, preciso de um grupo com 5 espaços, demais grupos com 4. Então, aqui temos 1, 2, 3, 4, 5. Primeiro grupo com 5, tá? De agora, eu vou contando de 4 em 4. Então, aqui temos 4, 4, 4, 4, 4, 4 e 4 espaços. Então, fechou certinho. Viro para a lateral seguinte. Vamos conferir agora aqui. Primeiro grupo com 5 e depois 4, 4. Daí 4, mais 4, 4 e 4. Viro para a lateral seguinte. Primeiro grupo com 5. Daí 4, 4, 4, 4, 4, 4 e mais 4. E agora aqui, na última lateral, temos aqui 5, daí 4, 4, 4, 4, 4 e 4. Então, aqui fechou certinho. Então, fechado aqui certinho os múltiplos do caseado, podemos iniciar a lateral seguinte. Lateral seguinte não, para a carreira seguinte. Vamos, então, agora iniciar a segunda carreira do nosso barrado. Então, aqui a primeira carreira, eu fechei ela aqui, né, com ponto baixo bem no cantinho do tecido. Então, aqui agora para iniciar a carreira seguinte, vou fazer uma correntinha e um ponto baixo, passando a agulha por debaixo das correntinhas aqui do quadradinho. Daí, agora aqui eu vou fazer 4 correntinhas, que serão equivalentes aqui a um ponto alto duplo. E passando a agulha por baixo das correntinhas aqui, eu faço mais um ponto alto duplo. Das 3 correntinhas, fechando com ponto baixíssimo no último ponto alto duplo. E ainda nesse mesmo espaço, eu faço mais 2 pontos altos duplos. Eu faço aqui, então, 2 correntinhas. Vou pular esse espaço que tem esse ponto picô, vou vir no próximo aqui, onde eu faço aqui 2 pontos altos duplos, das 3 correntinhas, fechando com ponto baixíssimo no último ponto alto duplo, e aqui mais 2 pontos altos duplos nesse mesmo espaço. Daí, faço mais 2 correntinhas, pulo o ponto picô, venho no próximo espaço aqui, faço 2 pontos altos duplos, das 3 correntinhas, fechando com ponto baixíssimo no último ponto alto duplo e mais 2 pontos altos duplos. E eu vou seguindo a sequência, tá? Então, agora eu vou mostrando, vamos ver aqui, né, os pontinhos que foram feitos. Então, aqui eu tinha um ponto baixo no cantinho, né, feito aqui para finalizar a carreira anterior. Fiz uma correntinha, um ponto baixo, 4 correntinhas, ponto alto duplo, 3 correntinhas fechando com ponto baixíssimo no ponto alto duplo, mais 2 pontos altos duplos. Dei 2 correntinhas. Daí, de novo, 2 pontos altos duplos, as 3 correntinhas fechando com ponto baixíssimo no ponto alto duplo, mais 2 pontos altos duplos. Daí, de novo, 2 correntinhas, e de novo, 2 pontos altos duplos, as 3 correntinhas fechando com ponto baixíssimo no ponto alto duplo e mais 2 pontos altos duplos. Então, agora eu vou seguindo essa sequência até o final da lateral e já retorno. Chegando, então, agora aqui no final da lateral da segunda carreira, vamos fazer a parte do canto início a lateral seguinte. Então, aqui, eu tenho, então, aqui,
2 pontos altos duplos, as 3 correntinhas fechando com ponto baixíssimo no segundo ponto alto duplo, e aqui mais 2 pontos altos duplos. Então, aqui, como é que eu vou fazer agora? Eu vou fazer aqui, então, para a parte do canto. 2 correntinhas. Eu tenho um pontinho baixo bem no cantinho aqui, né? Então, vem nesse pontinho baixo do cantinho do tecido, faço ponto alto duplo. Dei as 3 correntinhas, fechando com ponto baixíssimo no ponto alto duplo. E nesse mesmo pontinho baixo aqui do cantinho, faço mais um ponto alto duplo. Eu vou fazer aqui 2 correntinhas. Daí, agora aqui, já na lateral seguinte aqui do quadradinho, já vou fazer esse grupo de novo aqui, né? Que eu tinha feito na lateral seguinte. Então, faço aqui primeiro 2 pontos altos duplos, daí as 3 correntinhas, fechando com ponto baixíssimo no último ponto alto duplo, e aqui mais 2 pontos altos duplos. De agora, eu vou seguindo nessa lateral aqui, fazendo o mesmo que eu já vinha fazendo aqui. Então, faço aqui 2 correntinhas, daí eu venho no espaço que não tem o ponto picô aqui, faço 2 pontos altos duplos, daí as 3 correntinhas, fechando com ponto baixíssimo no último ponto alto duplo. Daí, nesse mesmo espaço, faço aqui mais 2 pontos altos duplos. E daí, depois, eu vou seguindo, daí, então, a sequência, né? Vou seguindo nessa lateral aqui, fazendo o mesmo que eu já fazia aqui. Então, vamos relembrar aqui os pontinhos. Então, aqui, eu já tinha feito essa parte aqui, né? Esse grupo de pontos aqui. Fiz 2 correntinhas, daí pegando bem no cantinho do tecido. Fiz ponto alto duplo, 3 correntinhas fechando com ponto baixíssimo no ponto alto duplo e mais um ponto alto duplo. Dei 2 correntinhas, daí aqui, já nessa lateral aqui do quadradinho, fiz 2 pontos altos duplos, as 3 correntinhas, fechando com ponto baixíssimo no segundo ponto alto duplo e mais 2 pontos altos duplos. Daí 2 correntinhas, daí 2 pontos altos duplos, as 3 correntinhas fechando com ponto baixíssimo no segundo ponto alto duplo e mais 2 pontos altos duplos. Então, mostrando aqui como ficou a parte do canto, então ele vai ficar 2 espaços aqui, tá? Então, agora eu vou seguindo essa sequência até o final da carreira e já retorno. Chegando, então, agora aqui no final da segunda carreira. Então, aqui, nesse último quadradinho, tenho 2 pontos altos duplos, o ponto picô com 3 correntinhas, fechando com ponto baixíssimo, mais 2 pontos altos duplos. Então, agora aqui para a parte do canto. Eu vou fazer aqui, então, 2 correntinhas, daí pegando bem na pontinha aqui do tecido, né? Bem nessa ponta do tecido aqui, onde eu tenho aqui um pontinho baixo aqui, né? Venho aqui, faço ponto alto duplo, daí as 3 correntinhas, fechando com ponto baixíssimo no ponto alto duplo, e nesse mesmo cantinho aqui, eu faço mais um ponto alto duplo. Tá? Então, os 2 pontos altos duplos pegando bem aqui no cantinho do tecido. E para finalizar essa carreira, e de forma a já facilitar o início da carreira seguinte, em vez de fazer 2 correntinhas, eu vou fazer aqui um ponto alto. Então, eu venho aqui, ó, conto aqui a primeira, a segunda, a terceira, na 4ª correntinha, passando a agulha por dentro dela, eu venho aqui e faço um ponto alto. Então, esse ponto alto já vai valer pelas 2 correntinhas que eu precisava fazer aqui. Eu fiz o ponto alto porque já facilita para eu iniciar a carreira seguinte, ok? Então, aqui a nossa carreira, ela vai estar finalizada. Então, eu tinha aqui esse grupo de pontos, né? Tinha feito esse grupo de pontos. Então, eu fiz aqui 2 correntinhas. Daí, bem no cantinho aqui, fiz ponto alto duplo, as 3 correntinhas fechando com ponto baixíssimo no ponto alto duplo. Dei mais um ponto alto duplo.
Eu contei aqui a primeira, segunda, terceira, a quarta correntinha, fiz um ponto alto aqui, tá? Já para facilitar o início da carreira seguinte, ok? Então, feito isso, aqui mostrando a finalização dessa carreira. Então, agora podemos dar início à carreira seguinte. Vamos, então, agora iniciar a terceira carreira. Então, aqui a segunda carreira, eu tinha finalizado ela aqui, né? Ao invés de eu fazer correntinha, que é para finalizar, acabei fazendo um ponto alto, pegando aqui na quarta correntinha. Então, eu tava com a agulha aqui nesse último ponto, eu contei aqui a primeira, segunda, terceira, a quarta correntinha, fiz um ponto alto, tá? Pegando na quarta correntinha. Daí, já pra fazer um espaço aqui pra, né, o espaço, temos o ponto alto aqui em cima, né? Então, né, mostrando bem de pertinho, aqui temos o ponto alto, ele tá deitadinho aqui, né? Daí, até eu fiz assim para poder facilitar o início da próxima carreira, porque aqui, agora para começar, como é que eu vou fazer, né? Então, para começar aqui, eu já venho nessa, né, nesse espaço que eu tenho aqui, aí embaixo desse ponto alto último que eu fiz aqui, já faço aqui um pontinho baixo. Daí, agora aqui, eu vou fazer 10 correntinhas. Daí, eu vou vir aqui no espaço seguinte, vou fazer ponto alto. Então, dessas 10 correntinhas que eu fiz aqui, 3 são para dar a altura de um ponto alto e 7 para fazer a alça, né? Então, no total, 10 correntinhas aqui no início. De agora até o final dessa lateral, vou seguir fazendo 7 correntinhas. Venho nesse espaço seguinte, faço ponto alto. Daí, de novo, 7 correntinhas. Venho no espaço seguinte, faço ponto alto. De novo, 7 correntinhas. Venho no espaço seguinte, faço ponto alto. Ok? E então, agora mostrando aqui como é que tá ficando essa carreira. Então, aqui só revezando. Eu tinha, então, aqui um ponto alto da finalização da carreira anterior. Então, aqui eu fiz um ponto baixo, 10 correntinhas. Daí, ponto alto, 7 correntinhas, ponto alto, 7 correntinhas, ponto alto, 7 correntinhas, ponto alto. Então, agora eu vou seguindo essa sequência até o final da minha lateral e já retorno para fazer a parte do canto. Chegando, então, agora aqui na lateral, no final da lateral da terceira carreira. Então, agora vamos trabalhar essa parte do canto e iniciar a lateral seguinte. Então, aqui eu tenho ponto alto, 7 correntinhas em ponto e ponto alto. Então, agora aqui eu vou fazer 7 correntinhas. Daí, aqui, primeiro, eu tenho esse grupo com 4 pontos aqui, e tenho esse pequeno espaço aqui, ó, depois desse grupo, tá? Então, vou vir nesse espaço aqui, vou fazer um ponto alto, tá? Tô mostrando aqui onde foi feito. Eu vou fazer aqui 9 correntinhas. Eu já vou virar aqui para ajudar, né? Então, depois que eu fiz as 9 correntinhas, eu tenho esses 2 pontos, onde tem o ponto picô aqui e mais um espaço. Então, vou vir com a agulha nesse espaço, vou fazer um ponto alto. Daí, agora aqui, eu vou fazer 7 correntinhas. Daí, eu já vou vir aqui para esse espaço, faço ponto alto. Daí, agora, nessa lateral, sigo fazendo o mesmo que eu já vinha fazendo aqui. Então, eu vou repetir as 7 correntinhas e um ponto alto. Daí, eu vou seguindo essa sequência, né, da mesma forma que eu vinha fazendo aqui, né? Então, aqui, né, só relembrando, então, aqui, eu já tinha feito aqui esse ponto alto, né? Então, eu fiz aqui 7 correntinhas, ponto alto.
9 correntinhas, ponto alto, 7 correntinhas, ponto alto, 7 correntinhas, ponto alto. Então, agora, eu vou seguindo a sequência até o final da carreira e já retorno. Chegando, então, agora aqui no final da terceira carreira, vamos agora finalizar essa parte aqui do canto para essa carreira aqui. Então, aqui, eu tenho um ponto alto, 7 correntinhas e mais um ponto alto, bem nesse pequeno espaço que eu tenho aqui, né, depois desse grupo aqui de pontos, tá? Então, agora aqui para finalizar a carreira, eu vou fazer aqui 9 correntinhas. Daí, agora eu preciso chegar aqui, né? Então, eu vou contar aqui, ó. Aqui eu tenho essa primeira sequência aqui que eu fiz para iniciar a carreira anterior. Então, conto aqui a primeira, segunda, venho na terceira correntinha, venho com a agulha por dentro dela e finalizo aqui com um ponto baixíssimo, finalizando aqui essa carreira. Então, mostrando agora aqui a finalização dela. Então, eu tinha aqui esse ponto bem nesse espacinho aqui que tá na direção da beira do tecido, após esse grupo de pontos. Então, aqui, tínhamos aqui um ponto alto. Então, eu fiz aqui as 9 correntinhas, daqui pulei a primeira, segunda, terceira correntinha, né? Quer dizer, eu pulei a primeira, segunda, vim na terceira correntinha e finalizei aqui com ponto baixíssimo, fechando aqui a nossa carreira, tá? Então, aqui foram feitas 9 correntinhas, ok? Então, aqui, o nosso barrado vai ficar com esse formato aqui, né, nessa carreira. Então, agora podemos iniciar a carreira seguinte. Vamos, então, agora iniciar a quarta carreira do nosso barrado. Então, aqui, eu tinha finalizado a carreira anterior com ponto baixíssimo, então, eu contei aqui a primeira, segunda, na terceira correntinha, fiz um ponto baixíssimo. Então, agora aqui, para iniciar a carreira seguinte. Então, eu vou vir aqui já na correntinha seguinte, que eu tenho aqui, tem uma alça aqui com 7 correntinhas, né? Então, depois do ponto baixíssimo, eu tenho 7 correntinhas. Então, vou vir aqui na correntinha seguinte, faço um ponto baixíssimo e venho na próxima correntinha aqui, faço um ponto baixíssimo. Daí, agora, passando a agulha por debaixo aqui das correntes, eu vou fazer aqui 3 pontos baixos. Então, vai ficar desse jeito aqui, tá? Daí, agora, venho pro espaço seguinte, daí passando a agulha por debaixo dessa alça, eu vou fazer aqui 5 pontos altos duplos. Eu faço aqui as 3 correntinhas, fechando com ponto baixíssimo no último ponto alto duplo. E nessa mesma alça, eu faço aqui mais 5 pontos altos duplos. Daí, agora eu venho para essa alça seguinte aqui, faço 3 pontos baixos. Então, vai estar finalizado aqui o primeiro desenho. Então, agora vamos pro segundo. Feito 3 pontos baixos nessa alça, venho na próxima, onde eu faço aqui 5 pontos altos duplos. Eu faço as 3 correntinhas, fechando com ponto baixíssimo no último ponto alto duplo. E nessa mesma alça, eu vou fazer aqui mais 5 pontos altos duplos.
Daí eu venho na alça seguinte, faço 3 pontos baixos. Então, eu vou ter finalizado aqui o meu segundo desenho. Então, vamos revezar aqui, tá? Então, minha carreira vai ficar desse jeito aqui. Então, aqui tínhamos ponto baixíssimo da finalização da carreira. Eu fiz mais 2 pontos baixíssimos nas duas correntinhas seguintes aqui da alça, seguido por 3 pontos baixos. Daqui eu fiz 5 pontos altos duplos, as 3 correntinhas fechando com ponto baixíssimo no quinto ponto alto duplo, mais 5 pontos altos duplos. 3 pontos baixos, 5 pontos altos duplos, as 3 correntinhas fechando com ponto baixíssimo no quinto ponto alto duplo, mais 5 pontos altos duplos e 3 pontos baixos, tá? Então, agora eu vou seguindo essa sequência agora até o final da minha lateral e já retorno. Chegando então agora aqui no final da lateral da quarta carreira, vamos fazer a parte do canto e iniciar a lateral seguinte. Então, aqui eu tenho 3 pontinhos baixos que estão bem em cima, estão bem nessa alça aqui, bem na direção aqui do quadradinho. Então, agora para a parte do canto, eu vou começar esse canto aqui fazendo aqui 8 pontos altos duplos. Então, 8 pontos altos duplos. Até agora aqui, eu faço 3 correntinhas, fechando com ponto baixíssimo no último ponto alto duplo. Daí, nessa mesma alça aqui, eu faço mais 8 pontos altos duplos. Fiz aqui, então, mais 8 pontos altos duplos. Então, agora, aqui, já virando pro lateral seguinte, eu continuo nessa lateral, agora fazendo o mesmo que eu fazia aqui. Então, agora aqui, venho nesse espaço, nessa alça seguinte aqui, faço 3 pontos baixos. Daí, eu venho no próximo espaço aqui, onde eu vou fazer aqui 5 pontos altos duplos. Eu faço aqui 3 correntinhas, fechando com ponto baixíssimo no último ponto alto duplo. Daí, nesse mesmo espaço, nessa mesma alça, faço mais 5 pontos altos duplos. Daí, eu venho nessa alça, nesse espaço seguinte, né, nessa alça seguinte, faço 3 pontos baixos. Então, aqui, nós temos, então, a parte do canto e o início da lateral seguinte. Então, vamos revezar os pontinhos aqui. Eu tinha aqui 3 pontos baixos, 8 pontos altos duplos, as 3 correntinhas fechando com ponto baixíssimo no último ponto alto duplo, mais 8 pontos altos duplos, daí 3 pontos baixos. 5 pontos altos duplos, as 3 correntinhas fechando com ponto baixíssimo no ponto alto duplo, mais 5 pontos altos duplos e 3 pontos baixos. Então, agora eu vou seguindo essa sequência até o final da carreira e já retorno.
Chegando então agora aqui no final da quarta carreira, então nós vamos fazer essa última parte aqui, finalizar esse barrado. Então aqui, nessa alça, tenho 3 pontos baixos. Então, vamos trabalhar nessa alça maior aqui. Então, aqui para essa alça maior, eu vou fazer aqui, primeiro, 8 pontos altos duplos. Fiz aqui 8 pontos altos duplos, eu faço aqui as 3 correntinhas, fechando com ponto baixíssimo no último ponto alto duplo, e já virando aqui. Eu vou fazer agora nessa mesma alça, mais 8 pontos altos duplos. Mais 8 pontos altos duplos. Daí, agora aqui, então, já para finalizar, aqui é onde nós tínhamos iniciado aqui com 3 pontinhos baixos, certo? Então, eu vou vir aqui no meu primeiro pontinho baixo, que tá bem no meio aqui dessa parte, vou vir aqui e vou fazer um ponto baixíssimo, finalizando assim o nosso barrado aqui, tá? Então, depois que eu fiz esse último ponto, tem esse espaço grande, bem aqui no meio inicia esses 3 pontos baixos, né? Vem no primeiro ponto baixo, faço um ponto baixíssimo, finalizando. Depois aqui, corta, na verdade você puxa um pouquinho mais da linha, corta ela, né? Daí com a ajuda de uma agulha, você faz um arremate, escondendo a linha por detrás aqui, da parte de trás dessa última carreira. Ou você pode vir passando a linha por entre a trama dos pontos e fazer o arremate aqui no final, aqui atrás, e esconder a linha atrás da barrinha costurada, tá? Fazer isso nas duas pontas. Então, agora aqui, vamos relembrar os pontinhos. Então, tínhamos aqui 3 pontos baixos, fiz 8 pontos altos duplos, 3 correntinhas fechando com ponto baixíssimo no último ponto alto duplo, mais 8 pontos altos duplos. E um ponto baixíssimo bem no primeiro pontinho baixo que eu tinha feito aqui para iniciar essa carreira, finalizando assim o nosso barradinho. Então, aqui, o nosso barrado vai estar finalizado, então agora eu vou mostrar toda a parte aqui, né? Então, mostrando bem de pertinho aqui como é que ficou. Então, aqui, temos aqui a parte do canto, né? Aqui, a outra lateral, aqui temos o outro canto, aqui temos a outra lateral, aqui mais um canto, aqui a outra lateral, e aqui o canto onde nós iniciamos e finalizamos o nosso barradinho. Então, eu espero que vocês tenham gostado do tutorial de hoje. Aproveita e se inscreve aqui no canal, assim eu fico mais motivada para trazer mais vídeos aqui para vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado desse modelo. Aguardo vocês no próximo vídeo e fiquem com Deus.